Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os diversos amigos presentes, Matheus do PROCON, parabéns especialmente pela resolutividade do PROCON de 91%, né, de causas ganhas, isso é importante. Diretores, secretários do governo, membros do Sindicato dos Servidores, em especial Donizete, presidente, Ariane, demais jornalistas e veículos de imprensa presente. E quero também registrar que está entre nós a Bruna Paola, que começa a trabalhar na Câmara de Vinhedo, no meu gabinete. Vários vereadores já conheceram, os que não conheceram depois apresentaremos, direto de Tocantins para Vinhedo. Bem-vinda, Bruna. Eu quero falar de algumas questões que são importantes, e para que eu não esqueça, eu quero sugerir ao governo municipal que não perca o prazo para se inscrever no programa do Cartão Reforma. Esse prazo inicia-se hoje e termina no dia 19, secretário de governo Edson Ruiz. Eventualmente o governo já está atento, mas como a gente já teve vários episódios de perda de prazos, eu queria deixar registrado publicamente, porque esse programa é importante, né? Famílias que ganham até R$ 2.811 poderão receber sem a necessidade de devolver, portanto não é empréstimo, vai ser um benefício, o valor de R$ 9.646, ou seja, praticamente R$ 10.000 para fazer reformas em residências que muitas vezes têm necessidade, né, de diversos bairros da nossa cidade. Então é importante ficar atento, né, e fazer esse cadastro. Eu vi que tem dinheiro lá disponível para Vinhedo, e temos uma quantidade enorme de famílias que precisam desse recurso, vai fazer diferença. Então perder esses recursos, repito, fará diferença para várias famílias vinhedenses que precisam. Repetindo os critérios, né, precisa ter uma renda familiar de até R$ 2.811, ter apenas um imóvel, e esse imóvel não pode ter instabilidade fundiária, né, não pode estar na justiça, não pode ter nada tramitando com problemas em relação à posse desse imóvel. É algo até relativamente simples, mas precisa ser feito com alguma brevidade. Eu quero também colocar aqui minha opinião e registrar a questão do problema da Avenida Telau Serafim, que é uma questão que a gente vem colocando há um bom tempo, né? Inclusive, senhores e senhoras que acompanham as sessões devem lembrar que eu alertei o governo. Vocês vão perder o termo de uso, na verdade já estava vencido, se não tiver nenhuma ação, a cidade de Vinhedo vai ter problemas. Um dia, inclusive, com o prefeito municipal presente aqui. Falei, prefeito, está errado, tem que fazer e tal. Bom, não se ouviu, a gente sabe qual foi o resultado disso. E aí, tem sido divulgado no WhatsApp, nas redes aí mais governistas e também na internet, uma mensagem que parece que vai voltar tudo na Telau Serafim. E não é assim, né? O que eventualmente voltará é o termo de cessão do direito de uso para fazer manutenção da Telau Serafim, para cortar o jardim, para colocar a lâmpada, para regular a questão do comércio, né? A gente estava com um problema lá das bebidas, né, que foi falado aqui na semana passada. Então, se tudo der certo e houver a assinatura do termo de cessão de uso, que ainda não ocorreu, essa questão será regulamentada. O problema dos radares é bem outro, né? Ele se resolverá de uma outra forma, e a gente não sabe se ele terá solução a curto prazo. Por quê? É preciso a municipalização da Telau Serafim. E para municipalizar a Telau Serafim, há que o governador fazer um projeto de lei, ou um deputado, isso tramitará durante um bom tempo, tem que ter parecer de diversos órgãos, e depois torna-se lei e cede a Telau Serafim, eventualmente, para o município de Vinhedo. Isso não é algo, pelo que eu entendi de autoridades, inclusive do DR, que eu falei tempos atrás, que acontece da noite para o dia, e não se tem muito desejo de fazer isso, por razões óbvias.
está em disputa um valor significativo de arrecadação de multas. E nem o Vinhedo, nem o governo do Estado de São Paulo quer abrir mão desse valor, o que é lamentável, né? A disputa se dá em torno da disputa da arrecadação, né? E não da melhor maneira de gerenciar o trânsito dessas rodovias, né? Poderia ter uma saída intermediária, que, sei lá, o município ficasse com uma parte, o DR ficasse com outro, mas fica aí uma disputa de... É um cabo de força, né? Um cabo de guerra entre a prefeitura e o governo do Estado de São Paulo. Ainda que o prefeito seja do mesmo partido do governador, mas a gente sabe que as coisas não são tão simples assim. Então, queria registrar isso. A Estrada da Boiada não tem termo de cessão de uso. O governo municipal fala que, há muitos anos atrás, houve uma autorização para um pequeno trecho urbano. Esse trecho urbano, eu me refiro ali ao semáforo e o radar que fica em frente à Quitanda da Maria. Há contestações também se aquele trecho urbano pode ter radar. Então, já vou colocar aqui, publicamente, há contestações, né? Não se sabe se aquele trecho urbano da Estrada da Boiada, repito, em frente à Quitanda da Maria, em frente à Avenida Brasil, se pode efetivamente ser colocado radar. O que a gente sabe é que aquele que foi proibido, lá próximo da divisa com Valinhos, não pode. Bem como não pode ter na Telau Serafim. Então eu quero deixar isso registrado. Passo ao meu próximo ponto. Eu gostaria também de falar sobre o problema da água, porque esse é o tipo de problema que, se a gente não fala em todas as sessões, a gente tem que falar em quase todas, né? É um tema que a gente fala nas ruas, o tempo todo tem que conversar com os cidadãos da cidade, porque esse é o tipo de problema que afeta toda a cidade. Porque a gente há de convir que alguns problemas afetam determinado local ou determinada classe social. Então, falta medicamento. Medicamento, aquelas senhoras, senhores, jovens, as diversas pessoas, crianças que não podem pagar, eles sofrem, e sofrem bastante. Mas há outros setores que têm condições de ir lá e comprar aquele medicamento. Um problema que afeta uma região da cidade, talvez afete aquela região e as outras regiões, de certa forma, não sentem tanto. Agora, a água, minha gente, não tem conversa. A água afeta todo mundo. O super rico, o hiper pobre, o da Capela, o do São Joaquim, o do Paulista 1, do Paulista 2. Afeta toda a cidade, né? Então isso desacomoda a cidade a pensar. E eu não quero ser aqui o trombeteiro do apocalipse e nem colocar uma questão como se fosse mais grave do que é, mas eu diria que é uma questão bastante grave. Porque é uma série de variáveis. É um problema de infraestrutura da água. É um problema de uma região que não tem autossuficiência, me refiro à região da Capela. A ETA 2 não tem autossuficiência. Vamos falar o que é. Se a gente fechar os registros na bacia de cá e falar para não mandar mais água para lá em algumas circunstâncias, não tem água para a Capela. Isso precisa ser falado assim abertamente. E o que aconteceu nessas últimas semanas? Tem visores lá na Sanebave, há controles, há medidores e tudo. Tudo é controlado nessa cidade, muitas vezes por mal, né? Mas digamos que seja para o bem. Os reservatórios a gente consegue ver. Por que quando baixava os reservatórios da Capela, não bombeava a água da ETA 1 para a ETA 2? Há um contingenciamento. Há um rodízio. Os bairros mais pobres estão sendo mais afetados do que os outros bairros. E a gente tem que falar isso abertamente. É isso que está acontecendo nessa cidade. É só isso? Não. A ETA 2 está no limite da sua capacidade, o vereador Edu já colocou. É para tratar 100 metros cúbicos, jogaram para 170. E há momentos que tratam 200. E ao tratar 200, a gente vê aquelas fotos na internet das donas de casa, dos senhores, dos idosos, dos jovens, todo mundo que abre a torneira, vem aquela água barrenta. Por quê? Porque a ETA 2 não tem capacidade de fazer o tratamento. Foi feito a ETA 3. Foi usado mais de 15 milhões de reais. Sinceramente, eu já perdi a conta, que eu fui somando o que era do PAC, o que foi o município, depois teve o laboratório. Mas é algo entre 15 e 20 milhões de reais. Depois eu vou chegar no número final.
E esse de 15 a 20 milhões de reais foi praticamente dinheiro no lixo. Lá na ETA 3 do São Joaquim não pode ter muito barulho, né? Tem um TAC assinado, é no meio de uma população local lá. Está pegando a água do Capivari, que é a mesma água da ETA 1. E em momentos de estiagem, não vai ter água para tratar. Não vai dar nem para pegar a água que é da ETA 1. Então veja a gravidade do problema. Investiu-se onde não devia. A nossa reservação parou nos anos 80. Fizeram alguns reservatórios locais. Gente, mas isso aí é paliativo. As nossas represas são dos anos 80. Vinhedo não investiu em reservação de água. Nossa cidade perde 30% e às vezes mais de água tratada. É verdade que parcela disso é gato, é verdade que parcela disso é outros tipos de situações que não são registradas, não é necessariamente físico, mas é água desperdiçada. Em torno de 30% de água a gente perde. Então vejam, alto desperdício. Nós detonamos nossos mananciais e estão querendo autorizar mais um monte de loteamento aí, inclusive em área de manancial. Já fiz essa denúncia aqui. Nós não aumentamos a nossa capacidade de reservação. As cidades que temos aqui na região que fizeram o seu dever de casa, ou seja, permanentemente trocam a sua tubulação, sofrem menos com isso. Por quê? Estouram menos canos, tem menos desperdício. Vinhedo faz um reparo quando tem uma grita, quando tem um problema, ou então quando tem uma verbona do PAC, como aquela da Estrada da Boiada, né? Então, quando tem uma mega verba, etc., faz uma obra desse tipo. Agora, isso tem que ser uma coisa permanente, né? A gente está com um problema seríssimo de produção de água, de abastecimento de água, de reservação de água. Repito o que eu disse há 2 semanas atrás. Dirigentes públicos e agentes privados estão empurrando o Vinhedo para o abismo do ponto de vista da nossa sustentabilidade. E não é exagero dizer isso. Eu presidi a comissão especial que tratou da questão da água. Nós levantamos tudo que tem na cidade, fizemos uma série de indicações, e não é só reclamar, nós fizemos várias propostas para o governo de Vinhedo, que passam por todas essas questões que eu me referi aqui brevemente, e que precisa de uma solução. O Jornal de Vinhedo fez uma matéria que ilustra bem a situação. Em uma década, nós perdemos 20% de solo agriculturável. Ou seja, a pouca agricultura que a gente tinha cedeu para pressão imobiliária e nós temos um solo mais impermeabilizado. Infiltra menos água, mais problema nas nossas nascentes e mais problema de abastecimento. Então vejam que é um círculo vicioso, que precisa ser imediatamente paralisado, porque senão nós vamos ter problemas muito mais graves. E repito, para o Joãozinho da Capela, para o Antônio do São Joaquim, para a Mariazinha do Paulista, para todos os bairros, isso é a democratização da desgraça. Vai ser para todo mundo. A água não tem conversa, não tem essa. Tudo bem se o senhor vai comprar um caminhão de água de Campinas, tá, até onde vai sustentar isso? Então a água é absolutamente estratégico numa cidade. Eu também não posso deixar aqui de voltar a cobrar uma ação do governo em relação aos medicamentos. Nós tivemos também uma comissão que mediu, fez diversas propostas, nós antecipamos o relatório ao secretário municipal de saúde, deixamos ele fazer as críticas ao relatório, o que não é normal, né? Nós tivemos uma postura bastante democrática na nossa comissão, para ter um diálogo, né, com a Secretaria de Saúde. Houve um compromisso do secretário de regularizar a situação dos medicamentos, pelo menos na maior parte deles, no final do mês de fevereiro, né? Nós entramos em mês de março e continuamos com uma série de problemas na distribuição de medicamentos na nossa cidade. De medicamentos mais básicos, como afirmou muito bem o vereador Sandro Rebeca, a medicamentos super importantes para a população, né, para a respiração, para o estômago, para o coração, enfim, medicamentos absolutamente necessários e que faltam para as nossas famílias. Então, quero aqui cobrar uma ação rápida para que a distribuição de medicamentos na nossa cidade seja brevemente regularizada. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite.